Bom, olá professor, olá quem estiver assistindo. Meu nome é Ricardo Magno e eu vou apresentar para vocês o projeto que eu desenvolvi, detecção e classificação de carros e placas de trânsito com FOMO e YOLO. O foco deste trabalho é a implementação de um sistema completo de EdgeML rodando num hardware bem limitado, bem restrito, como a Raspberry Pi Zero 2W. O objetivo aqui era muito claro, né? É aplicar os conceitos que eu aprendi nas últimas semanas para criar um sistema de visão computacional, embarcado, funcional e em tempo real, capaz de detectar carros e placas de trânsito. O motivo para mim foi duplo, né? Primeiro é desenvolver uma base para um sistema que no futuro possa ser usado para um sistema de prevenção de risco de trânsito, por exemplo. E em segundo lugar, que eu precisava de dados no mundo real, foi a principal motivação perfeita para eu andar mais de moto e coletar esse dataset. Bom, para fazer essa coleta de dados, né, eu precisava de um setup portátil que eu conseguisse acoplar na moto. Então, como requisito desse projeto era utilizar a Raspberry Pi Zero e a câmera, eu precisava de um jeito de proteger esse setup, certo? Então eu projetei essa caixa que com um furinho você poderia colocar a câmera para fora e também precisava de um suporte, né, para acoplar no painel da moto essa placa. Então foi feito esse pequeno suportinho de metal que conseguiria acoplar em cima do painel da moto, geralmente onde o pessoal coloca aqueles suportes de celular. Só adaptei e coloquei ele no local com a câmera virada para frente. O jeito que ele funciona é basicamente simples. Ele é um script em Python que você executa através do terminal. Ele inicializa a câmera, captura a imagem, salva a imagem e verifica terminou ou não a captura. Se não, captura de novo, salva e verifica. Se terminou, ele desliga a câmera, salva os parâmetros e métricas que foi sendo coletado, somente para consulta, etc., como por exemplo o tempo que levou para salvar esses dados, o tempo que levou para inicializar a câmera e qual foi a meta total de frames por segundo. Como eu também queria montar um vídeo para esse projeto, então eu fiz ela captar 24 fotos por segundo, né? Que é geralmente a taxa de frames utilizada em cinemas, em filmes. E eu simplesmente saí de moto. Eu peguei um dia que eu iria sair de casa até a academia, liguei o sistema e deixei capturando em todo o trajeto. Nisso eu consegui capturar 15 mil fotos nesse trajeto inteiro. E o meu dataset estava basicamente pronto nesse caso. Depois de coletar essas imagens, como 15 mil era um número muito grande para ser anotado manualmente, eu escolhi pegar de 12 em 12 imagens, ou seja, 2 por segundo. Disso deu aproximadamente 1250 imagens. Essas 1250 imagens eu subi no RoboFlow, a plataforma RoboFlow, para então anotar cada imagem e fazer um dataset mais robusto, né? Classificando entre carros e placas. Como você pode ver no slide, os quadrados amarelos eram os carros, né? Você estava anotando os carros. E os roxos eram as placas. O engraçado é que o RoboFlow ele tem uma inteligência artificial de auxílio, né, de anotação. E como na foto da direita, ele marcou, por exemplo, o carro que estava no outdoor. Ele marcou como se fosse um carro de verdade na classificação. Além disso, o esse assistente de ajuda ele tem a label, por exemplo, de stop sign, mas é uma label que ela não sei se ela não reconhece as placas de trânsito brasileiras, mas ela não reconheceu nenhuma das placas.
que eu fiz, então todas as placas foram anotadas à mão em todas as 1.250 imagens. Ao fim dessa anotação, eu ainda escolhi por fazer um Data Augmentation, aumentando o brilho das imagens em 15%. Porque no dia que eu capturei essas imagens, estava muito nublado, o tempo estava muito fechado, e além disso era mais ou menos 5 horas da tarde. Então estava um pouco escuro as imagens, né? Se eu fosse, por exemplo, sair um pouco mais cedo para fazer os testes, seria muito mais claro e poderia afetar os modelos mais para frente. Essa é a análise final do dataset. Como você faz um augmentation, uma coisa assim, ele aumenta um pouco o número de imagens, né? Bom, e dessas 1.266 imagens, a gente tem um balanço de classes, muito mais carros do que placas, né? Faz sentido. E para fechar o dataset, eu dividi em 70% treino, 20% validação e 10% teste. A primeira abordagem que eu escolhi para desenvolver esse projeto foi utilizando um FOMO através do Edge Impulse. Eu subi o dataset inteiro anotado na plataforma e montei uma arquitetura utilizando o MobileNet V2 com uma resolução de 160 por 160 pixels. A gente fez um treinamento rápido, né, de 25 épocas, e o resultado até que foi bom, deu 75,5% de precisão. Porém, nos testes com dados reais, a performance não foi tão boa. O modelo acabou gerando muitos falsos positivos, certo? O que tornou meio inviável essa aplicação. Já na abordagem 2, com o modelo YOLO, acabou gerando uma arquitetura muito mais robusta. Dessa vez eu usei o Google Colab, né, para fazer esse treinamento, com uma resolução de 640 por 640 e 30 épocas. Acabou que o modelo saiu muito bom, com um resultado muito superior, de 89,1% na média, né, da precisão, e no conjunto de testes. Foi muito mais preciso. E claro, treinar o modelo é só metade da batalha, né? Para rodar na RASP 02W, a gente precisava fazer uma certa otimização nos scripts, né? A principal técnica que eu utilizei foi a quantização, certo? Em ambos os modelos. No FOMO, o Edge Impulse já proporciona um modelo quantizado para você, enquanto que no YOLO você pode utilizar o formato NCNN, que foi desenvolvido para esse tipo de aplicação. Além disso, nas duas aplicações, na verdade, eu fiz uma certa otimização no pipeline de inferência, que eu criei uma thread dedicada apenas para salvar as imagens, certo? Que ficam na RAM. Foi muito crítico pro FOMO isso, porque sem essa thread ele não conseguia bater a meta de 24 frames. Mas no YOLO, na verdade, não faz muita diferença, porque o gargalo do YOLO era a inferência, né? Ele leva muito mais tempo para realizar a inferência, então não tinha tanta diferença assim. Aqui no pipeline da inferência, outro script muito simples, ele inicializa a câmera, né? Captura uma imagem, ele vai redimensionar a imagem para aquele modelo, né? Para o FOMO 160 por 160, para o YOLO 640 por 640. Ele realiza a inferência utilizando aquele modelo que você escolheu, tanto FOMO quanto YOLO. Faz um pós-processamento. Ele desenha, por exemplo, no FOMO ele desenha o centroid, no YOLO ele desenha as bounding boxes. Ele também insere na imagem, né, as métricas necessárias, por exemplo, frames por segundo, uso da CPU, temperatura da CPU e a contagem de objetos que foi feita. Depois disso, ele salva a imagem, né, através daquela thread e ele vê, terminou ou não as inferências. Não. Então repete, faz mais uma vez, captura a imagem. Se terminou, ele desliga a câmera, salva os parâmetros e as métricas necessárias, né, que foram inseridas antes nas imagens, mas ele faz uma média geral e salva tudo isso. Bom, aqui está um exemplo, por exemplo, das duas inferências. Na esquerda a gente tem um FOMO, onde ele desenha os centroides, né, nos objetos que ele detecta, mas você vê que, por exemplo, ele identifica muitos falsos positivos, ele fica pulando no meio da tela, certas coisas, ele identifica errado algumas coisas.
Mas o interessante é que ele bate a meta de 24 frames por segundo, certo? É um vídeo muito mais fluido. Mas ele tem uma certa precisão, ele identifica corretamente as placas, carros. Agora no Iolo, a precisão é muito maior. Ele identifica corretamente os carros, placas, mas ele sofre do tempo de inferência, né? Que o frame por segundo dele é 0.9, quase uma foto por segundo. Mas o interessante é a precisão dele mesmo. Ele capta certinho as placas, os carros. Importante mencionar também que esses dois testes foram feitos num horário muito mais parecido do horário que foram coletados os dados, as primeiras imagens que foi foi criado o dataset. A contagem de objetos se apresentou ser um certo desafio nesse caso por causa da movimentação dos objetos e da moto, no caso, né? Porque em um projeto comum a câmera na verdade ela está fixa, né? Enquanto que nesse a câmera está em movimento. Então, por exemplo, se eu estou me movimentando para frente, essa placa está se movendo para essa direção. Esse carro na mesma via que eu, ele pode, se ele estiver na mesma velocidade, ele fica parado. Se ele estiver um pouco mais rápido, ele se distancia. E o quanto que o carro na via oposta está vindo numa velocidade muito maior, né? Somada a minha velocidade e a dele. Então, é complicado fazer esse tipo de contagem, porque não é um objeto ali que é previsível o movimento dele. Para isso, eu implementei um rastreador básico, certo? Ele só salva a posição daquele objeto detectado. Ele tirou esse frame, identificou esses 4 objetos e ele salvou a posição dos 4. Então, se no próximo frame aquele mesmo objeto tiver 200 pixels de diferença de distância, ele imagina que é o mesmo objeto e não conta duplicadamente. Não é o melhor rastreador possível. É, com certeza conta muita coisa falsa, muita coisa errada. Talvez ele conte mais, conte menos. Mas foi uma das soluções universais que eu achei para esse problema nessa situação. Bom, é claro que esse projeto ainda precisa de muitas melhorias futuras, caso fosse ser levado para frente, certo? Uma delas, especialmente, é colocar uma bateria dentro da caixa, porque do modo que eu estava utilizando era com um power bank por fora. Eu acredito que seria possível colocar uma daquelas baterias pilha dentro, colocar um botão de on/off, certo? E talvez botões com certos scripts para acionar muito mais fácil o começo da inferência ou não, ou o desligamento da inferência. Implementar um rastreamento de objetos melhor, né? Por exemplo, um filtro de Kalman. E eu acho que o principal seria ampliar o dataset. Eu acho que ajudaria muito mais o FOMO do que o YOLO, adicionando, por exemplo, dados em luzes variadas do dia, em horários diferentes, por exemplo, de manhã ou ao meio-dia, ou ali por volta das 3 horas da tarde, onde a iluminação é diferente. Acho que ajudaria muito mais o dataset. Bom, a conclusão é que o projeto ele basicamente ele depende da sua especificação, certo? Se o seu projeto ele precisa de uma alta velocidade, você precisa estar ali constantemente tirando imagens. Talvez você tenha uma linha de produção onde os objetos passam muito rápido numa esteira. Então, você precisa de velocidade naquela quantidade de fotos que você precisa tirar. Então, obviamente, você vai escolher o FOMO para esse projeto, né? Porque você tem ali 24 ou mais fotos por segundo. E talvez a precisão seja suficiente para você contar aqueles objetos de forma aproximada do que está acontecendo ali. Mas se, por exemplo, você não precisa de tanta velocidade, um sistema onde você tire uma foto por segundo, que não altere drasticamente de um frame para o outro, mas você precisa daquela alta precisão, você precisa da confiabilidade. Então talvez o YOLO seja melhor para o seu projeto. Muito obrigado pela atenção de todos. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, pode colocar nos comentários desse vídeo, eu tento responder vocês. Obrigado.